É o aprisionamento. Porque quando eu aprisiono, eu tenho mais poder. Quando eu aprisiono do ponto de vista espiritual, eu falo o seguinte: eu sou um pastor, hein? Eu falo direto com Deus. Deus falou comigo. Quando eu chego, se eu sou um pastor que chega diante da comunidade e fala assim: Deus falou comigo que nós vamos construir um templo. Pô, se Deus falou comigo, que sou o cara que está lá à frente, quem é aquele membro que está ali sentado para dizer que Deus não falou? Então, isso é interessante do ponto de vista do controle. Porque eu uso assim: Deus me deu uma visão de que nós vamos levantar aqui 10 milhões para comprarmos uma rádio. E nós vamos, através dessa rádio, ganhar o Brasil todo para Jesus. Isso é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Então, você tem uma religião que você utiliza como um instrumento de poder. Isso nunca vai acabar. Isso é interessante, isso fascina. Isso não é só interessante... E dá dinheiro. Do ponto de vista... E funciona. E funciona. Isso não é interessante apenas do ponto de vista de quem está controlando. Mas os controlados gostam de saber que Deus falou com o homem de Deus. Deus falou comigo que Ele vai nos dar uma rede de TV. Deus falou comigo que tem uma pessoa aqui que vai dar 10 mil reais de dízimo e ela vai receber 2 milhões. Melhor que Mega Sena, né? Melhor que muita coisa. Puta merda. Então, aí, esse tipo Qual que é essa igreja aí que eu vou lá? Tem vários endereços aqui em São Paulo, inclusive. Olha só, isso aí é interessante do ponto de vista de quem controla, porque o benefício é muito grande, mas dos controlados também, o fascínio de ver alguém que falou assim: olha, Deus falou. Você já tá... Por várias razões, né? O cara tem uma vida difícil, não sei o quê. A religião já é a muleta dele. E quando, entre aspas, Deus valida essa muleta, aí ele, saiu Ele precisa questionar. É um sentimento de conforto muito grande que o cara deve sentir. Ele tá ali, eu tô com Deus. Agora, isso invalida o fato de Deus falar? Não invalida. Eu não estou aqui relativizando a fala de Deus. O que eu tô colocando em xeque é... A fala dos homens, né? Só a fala dos homens. E assim, em que nível está essa fala do cara que fala assim? Ele está pensando em quê? Ele está pensando em Deus? Não, ele está pensando num templo. Ele está dizendo o seguinte, que Deus precisa de um templo. E é um texto lá que fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, é uma coisa meio antagônica. Se Deus precisasse de templo, ele seria muito mais fraco do que a gente prega que ele é. Ele é o Deus do Age of Empires. Tem que construir o templo, sair os maguinhos e tal. Isso é só assim. É papo de nerd, foi mal. Então, tem esse... Agora, para que existe o templo? É o lugar que você se encontra. É importante você ter um lugar, mas nunca dando isso uma grandeza que não é... Ou dando identificando esse lugar como o lugar do sagrado. É complexo isso. Porque nós estamos falando de um cristianismo de 2000 anos, que construiu não só o Templo de Salomão aqui em São Paulo, mas Roma, o Vaticano. A Catedral da Fé também, né? A lá Catedral no Rio. da Fé, exatamente. E o Vaticano também é construído com isso. Sim. Em nome de Deus. Entendeu? Fortunas eram dadas e dinheiro de pobres eram tirados, eram cobrados em nome de Deus. Então, assim, tocar nisso é uma coisa complexa demais, porque nós não estamos falando somente das experiências das referências que você tem na contemporaneidade. A história do cristianismo, de outras religiões também, mas eu estou falando desse lugar aqui, é uma história marcada com edificações de templos. E todos esses templos são feitos em nome de Deus. Agora, interessante que as pessoas gostam desses lugares. Então, eu não quero relativizar os lugares, eu relativizo a motivação de se fazer e atribuir àquele lugar o lugar onde Deus está. E a gente não consegue